Bom, vocês estavam falando sobre Arthur Lira, a gente fala mais da política nacional e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem o poder de atrapalhar a agenda do governo federal nesse ano, em especial a pauta econômica. Ele pode, inclusive, acionar um pacote de votações de projetos que esse pacote pode provocar o aumento das despesas ou retirar as receitas do Executivo. Isso acontece após o clima de tensão em Brasília, que marcou o discurso dele na abertura dos trabalhos legislativos, como nós acompanhamos, e segundo a Folha de São Paulo, parlamentares governistas e aliados de Arthur Lira, no entanto, avaliam que ele não fará uso de pautas bomba para prejudicar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A avaliação é de que Arthur Lira vai atuar caso a caso e que o clima de tensão pode acabar aumentando o próprio poder dele de barganha. Comandante Farinazo, a relação do governo com o Congresso Nacional nessa volta aos trabalhos. Porque o Congresso voltou ao trabalho, mas parou uma semana já para o Carnaval. Acho que a gente nunca teve no Brasil uma relação muito harmônica entre o Executivo e o Legislativo, né, Tiago? Sempre, porque o que acontece é o seguinte, você tem diversos vetores atuando nos dois poderes, esse é o fato. E muitas vaidades também, interesse, uma série de outras coisas. Eu acho que o presidente Lula, pelo fato de ser o terceiro mandato dele, ter conseguido fazer uma sucessora, ninguém questiona a habilidade que ele tem de navegar nesse mar turbulento, né? Ninguém questiona isso. Eu acho que o Lula, ele consegue tirar leite de pedra aí nesse contexto. Mas a gente tem que olhar o seguinte, né? Há um limite para tudo que pode ser feito, há um limite do possível, né? Eu não sei qual vai ser a resultante disso tudo, né? Ainda mais nesse ano que a gente vai ter eleições municipais aí bastante disputadas, e a gente queira ou não queira, essas eleições municipais elas têm um reflexo muito grande no Legislativo. Diego, quer complementar falando sobre essa volta agora dos trabalhos no Congresso e a possibilidade de Arthur Lira dificultar a questão econômica, as pautas do governo, aliás, a discussão importante em relação ao que o governo pretende nesse primeiro semestre? Tiago, enquanto você falava pra gente aqui a chamada dessa pauta, eu lembrei de um apelido que o Arthur Lira tinha nos corredores da Câmara, que eu fiquei sabendo no passado, eu dei muita risada. Ele era chamado de presidente Uber, que ele cobrava o governo federal a cada corrida. E isso retrata muito bem esse tipo de situação, dizendo que, olha, não vai fazer uso das pautas bomba e vai analisar caso a caso, deixando bem claro que, de fato, eu acho que ele pretende negociar com o governo a cada passo durante o ano. E claro que o Arthur Lira vai ser muito cauteloso esse ano, porque ele tem a intenção de fazer um sucessor à presidência da Casa nas eleições das presidências do ano que vem. Então, é bom para ele que ele tenha um bom relacionamento com a bancada, tanto a bancada que ele mesmo detém lá dentro do Congresso, quanto a bancada governista. Então, se ele for, enfim, cuidadoso com isso, se de fato ele ir negociando esses temas mais ásperos com o governo, não fazer uso dessas pautas que prejudicam o governo federal, tem tudo para ter êxito na sua missão, já vista que foi eleito, inclusive, com uma votação histórica. Agora são 13h51, para você que está no rádio, estamos discutindo a volta dos trabalhos no Congresso Nacional e a relação do Congresso com o governo. O Leandro Ferreira também aqui conosco no Linha de Frente. O que é possível esperar? Será que o governo vai ficar ainda mais refém do Congresso Nacional como no ano passado? Se é que você concorda com essa leitura. Olha, eu espero que o presidente Arthur Lira retorne da Sapucaí com a mente bastante mais aberta, construtiva. O ano passado foi assim, né? Ele, em diálogo com o ministro Fernando Haddad, conseguiu fazer entregas. Eu gostaria de ver esse clima para este ano, né? Não porque a gente deseja o sucesso de uma figura ou de outra, mas porque essa reforma tributária, por exemplo, que foi uma articulação entre o governo e o Congresso com muito protagonismo do Congresso, né, é algo que o Brasil precisava há muitos anos, né? Nós precisamos apontar para esforços como esses como centro da agenda, e acho que o presidente Arthur Lira pode contribuir para isso, né? A própria reforma tributária
está na pauta agora porque precisa de uma série de regulamentações. Tem uma regulamentação muito importante, como a da devolução dos créditos, né, para as famílias de mais baixa renda, que vão poder receber uma compensação por conta da reoneração de alguns produtos da cesta básica, né? A gente tem a própria MP da reoneração da folha de pagamento e outras, né, que tem a ver com o fim de privilégios e benefícios que são ineficientes, né? Então eu vejo que o Arthur Lira ele tem se equilibrado no campo dele entre manter e sustentar essa base de apoio que ele tem no Congresso Nacional e manter uma boa relação com instituições e o mercado financeiro que preza pela estabilidade fiscal. Então eu não vejo que ele vá empreender aqui pautas bombas, como fez o Eduardo Cunha contra a presidenta Dilma Rousseff, né? E acho que a gente vai ter um bom ano aí, construtivo entre legislativo e executivo, para que essas pautas econômicas, que são de interesse comum do governo e do mercado no sentido amplo, dos atores econômicos, né? Por exemplo, a gente tem aqui a ampliação do crédito, que é algo importante para destravar a economia, né? Acho que o presidente Arthur Lira, se jogar essa partida, tem condição de disputar o campeonato que está valendo para valer. O Vilela ainda não falou, mas o comandante está pedindo a palavra aqui só para fazer um apontamento. Claro. Fique à vontade, a gente vai com esse assunto até o fim do programa. Eu vou pegar a carona no que o Diego falou, é só para a gente pensar na vida, pessoal. O que é um presidente da Câmara, né? No Brasil, vamos pegar a nossa situação, que é mais importante. Durante 2 anos, você é o segundo homem mais poderoso do país. E depois desses 2 anos, ninguém mais lembra do seu nome. Se você descer na rua agora e perguntar quem era o homem que antecedeu o Arthur Lira, ninguém lembra. Era o Rodrigo Maia, que na época vivia na imprensa, né? Então a gente precisa pensar nisso. Exatamente. Até lembrando pelo Senado, não é, Vilela? O Davi Alcolumbre é presidente da CCJ, que teve alguns momentos em que acabou aparecendo, mas ele não é mais o homem da vitrine, né, também. Você desaparece, né, assim, em instantes. Agora, no caso de Alcolumbre, por exemplo, ele está ansiosíssimo tentando voltar, né? Claro, está se articulando, né? Me lembra aquela música, né? Quem está fora quer entrar e quem está dentro não sai, né? Só que nesse caso, quem está dentro sai. Depois o poder é o maior amor que o ser humano tem, o Cristiano. Eu acho que o Freud errou em estudar o século, devia ter estudado o poder. Poder, né? Pois é. Posso estar enganado, claro. Mas acho que o Alcolumbre teve casos graves de corrupção envolvendo a família que também ajudaram ele a dar uma... Só do limão, né? Pouco, né? Mas passou, né? Acho que agora ele está se articulando, e no Senado nos parece que a articulação, ela está uma articulação, não digo mais fácil, mas ela tem menos dificuldades do que talvez na Câmara. Na Câmara dos Deputados tem muitos atores envolvidos, Elmar Nascimento, você tem Marcos Pereira, enfim, uma série de atores envolvidos que desejam assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Sobre essa questão da pauta econômica do governo, eu acho que é importante, sim, você ter o máximo possível de sintonia entre executivo e legislativo, agora, desde que seja algo recíproco, né? É o namoro que tem que ter a vontade dos dois lados. Infelizmente, nós tivemos por parte do governo federal, por exemplo, algumas gracinhas, como a edição de uma MP contrariando uma decisão legítima e constitucional do legislativo. Essa MP aconteceu no dia 28 de dezembro, no apagar das luzes, contrariando acordos firmados entre executivo e o legislativo. Então, esse tipo de coisa passa, mas não esquece. Eu vejo que o legislativo, ele não está confortável, não está seguro com a postura que está sendo adotada pelo executivo, e eu não duvido que, caso o executivo venha com mais algum tipo de gracejo por aí, pode sofrer algum revés, e quem perde no final de tudo isso é a sociedade como um todo. Temos 2 minutinhos ainda, o Diego. Será que, mesmo sendo ano eleitoral, o Congresso estará a pleno vapor ou não, mesmo sendo eleição municipal? Sem dúvida, estará com pouquíssimo vapor, viu, Thiago? Até porque 10% dos parlamentares são pré-candidatos às prefeituras por todo o Brasil. Então, evidentemente, os que não são pré-candidatos, que não serão candidatos, vão estar cuidando também das campanhas dos seus candidatos nas suas bases eleitorais. Então, esse ano é ano de pouca produção, mas eu acho interessante como as nossas pautas aqui se comunicam, né? Sim. Nós abrimos o programa aqui falando
de Lula, né? Do Lula viajando para o exterior, exatamente, me fugiu por um minuto. Do Lula viajando para o exterior e justamente agora, na última pauta, tratando de como a presença do presidente poderia ajudar mais essas relações entre os poderes, né? Haja vista que o nosso ministro de Relações Institucionais tem falhado nessa missão de dialogar com os demais poderes da República. E aí o comandante ia até essa discussão se o homem da articulação pode ser trocado, e essa é uma discussão que vai permear esse primeiro semestre, né? Concorda? Sim, eu não tenho dúvida a respeito disso. Só que o Lula é aquela história, né? Se especula muito aí se ele vai fazer troca, quem ele vai colocar, mas ele guarda essas cartas no colete dele. É muito difícil especular o que vai na cabeça dele. Né? Leandro, temos 50 segundos para a gente encerrar. Olha, eu acho que a gente precisa desejar o sucesso do país. Muitas das discussões que a gente faz sobre economia parecem muito distantes, mas estão no dia a dia do trabalhador. A gente tem, por exemplo, a MP que cria a bolsa para alunos do ensino médio. E essa é de suma importância. Tem diversos campos políticos concordando e eu espero que seja para isso que as nossas autoridades vão olhar, né, muito mais do que ficar fazendo chicana e atrasando o trabalho por meio de ações no legislativo que, como o Diego disse, terminam mais cedo esse ano.